A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui. Eu sou diaconisa Tânia Anjos, sou professora de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. A lição de hoje é a lição 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Hoje vamos esmiuçar essa passagem, não saia daí. O textuário vai nos dizer assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22. A verdade prática nos diz assim: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. A leitura bíblica em classe se encontra em Esté, capítulo 3, do versículo 7 ao 11, e capítulo 4, do versículo 1 ao 4. Objetivos da lição: explicar o plano odioso de Amã, destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté, e apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. A introdução na revista nos diz assim: na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nessa lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. A palavra-chave é conspiração. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1: o plano odioso de Amã. Subtópico 1: intrigas e patologias do poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Eles o questionavam todos os dias por que transpassa o mandado do rei. Mardoqueu disse apenas que era judeu. Incomodados, seus conservos foram denunciá-lo a Amã para verem se Mardoqueu continuaria com a mesma postura. Pelo visto, não era um zelo sincero pela palavra do rei. Pareceu mais uma tentativa de jogar lenha na fogueira. Invejas e intrigas costumam reinar em todo tipo de grupo social. Amã ficou furioso e reagiu de maneira absolutamente desproporcional, revelando uma personalidade doentia. Planejou o extermínio de todos os judeus. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Abuso de poder leva à queda. E observe que o rei ordenou que todos se curvassem a Amã. Mas e Mardoqueu? Não o fez. Na verdade, ele se recusou a fazê-lo, mesmo quando solicitado continuamente pelos servos do rei. Eles perguntam a ele, em total descrença: Você está realmente desobedecendo ao rei? Mardoqueu não era do tipo de colocar lenha na fogueira. Ele não é um rebelde comum procurando qualquer desculpa para desobedecer até mesmo a autoridade secular. Afinal, foi ele quem descobriu a conspiração contra a vida de Assuero. Portanto, isto é muito incomum para Mardoqueu não obedecer à ordem do rei. Mardoqueu não se curvaria por quê? Ele disse a eles que era judeu. Isso não é interessante como às vezes podemos ser tentados a minimizar nossas associações com o povo de Deus? E às vezes Deus precisa nos pressionar para evocar uma confissão nossa, sim. Por favor, pare de me incomodar, eu sou um deles. Você já teve uma situação em que algo que você fez é bizarro e perspectível para todos ao seu redor? E a única razão pela qual você fez isso é porque você é cristão?
Mardoqueu, por ser judeu, não podia se curvar a um dos inimigos mortais dos judeus. Ele estava sob a antiga aliança. E para ele, como judeu, ele não se curvaria a uma amalequita. Ele estava agindo com base em princípios religiosos. E você vê como o inimigo do povo de Deus reage a alguém agindo com base em princípios religiosos. É raiva genocida. Amã se opunha completamente ao povo de Deus. Se Mardoqueu conhecia a história dos judeus com os amalequitas e agagitas, então você pode ter certeza de que Amã também sabia desse conflito histórico. E assim, quando Amã ouve que Mardoqueu não se curva a ele se enche de raiva. Mas veja, nesse ponto, Amã poderia ter relatado a desobediência de Mardoqueu à ordem do rei. A justiça poderia ter sido feita em Mardoqueu de maneira legal e ordeira. E realmente acho que Mardoqueu provavelmente teria perdido esse caso. O rei ordenou que todos se curvassem a Amã. E Mardoqueu recusou. Ele estava errado legalmente falando e poderia ter sido punido. Mas Amã não é cumpridor da lei também. Ele toma o assunto em suas próprias mãos egoístas. Ele procura destruir Mardoqueu e ainda assim não por aí, não para por aí. Amã ouviu que Mardoqueu era judeu. Portanto, Amã odeia a ideia de retaliar apenas Mardoqueu. Ele quer destruir todos os judeus em todo o reino da Pérsia. Subtópico 2. A extensão do plano. O Império Persa abrangia todo o Antigo Oriente Próximo, desde o rio Indo, na Índia, hoje que é o Paquistão, até o Mediterrâneo Oriental, incluía parte do norte da África até a Etiópia, e se estendia para além do Mar Egeu, até a Trácia, na Europa, parte da atual Turquia, Grécia e Bulgária. Em linha reta de um extremo ao outro eram mais de 4.000 quilômetros. Em todo esse território havia inúmeras comunidades judaicas. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero, e isso incluía até os que haviam retornado para Jerusalém. Se o plano de Amã foi adiante, ele destruirá todos os judeus em todos os lugares do reino. Lembre-se, esse reino se estenderia da Índia à Etiópia. Que pequena nação está incluída nisso? Sim, os judeus em Judá e Jerusalém. Se tirou a ira do inimigo e se o plano de Amã fosse aprovado. Este é um grande negócio com consequências de longo alcance. As tendências destrutivas dos inimigos do povo de Deus são maravilhosas de uma maneira muito ruim. Então Amã está cheio de raiva, genocida. Ele quer destruir os judeus de qualquer maneira. Qual é o seu próximo passo? Acompanhe comigo, este é capítulo 3, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, lançaram isto é, a sorte diante de Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Amã está buscando sabedoria para saber quando executar seu plano genocida contra os judeus. Então ele lança o ou a sorte. Lança-sortes era algo praticado até mesmo por bons personagens da Bíblia. E o entendimento era que mesmo quando a sorte é lançada para ajudar as pessoas e decidir o que fazer, sua decisão é em última análise providencialmente do Senhor. Isso está de acordo com Provérbios 16:33. Os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Isso não quer dizer que devemos lançar sorte, cartas hoje para descobrir como ordenar nossas vidas. Estou apenas tentando explicar como isso funcionava naquela época. Isso nada mais é do que uma mais alta superstição. Toda superstição é uma forma de medo e o medo é inimigo da fé. É estranho, não é? Quantos cristãos recorrem a essas práticas supersticiosas? O medo é o oposto da fé. A superstição, então, é um sinal de desconfiança em Deus.
Então Amã lança a sorte, muitas, para discernir quando destruir os judeus. E eu acho que o que nessa última linha significa que a sorte de alguma forma indicou no 12º mês que era a hora de fazê-lo. Quando lemos o livro de Esté, pode deixar a impressão de que todos os eventos do livro ocorreram em 6 meses. No entanto, há 3 referências no livro e datas específicas do reinado do rei Assuero. O primeiro banquete do rei ocorreu no 3º ano do seu reinado, 483 a.C. Esté tornou-se rainha no 7º ano do reinado dele. Amã tramou sua trama para destruir os judeus no 12º ano. Como isso aconteceu no primeiro mês do ano, provavelmente foi menos de 5 anos completos depois que Esté se tornou rainha, provavelmente no início de 474 a.C. Esse é o mês de Adá. O mês de Adá é o 12º mês do calendário judaico, correspondente atualmente a março e abril. Finalmente, quando Amã lançou a sorte para determinar a data do extermínio dos judeus, surgiu como o 12º mês daquele ano. Então, com esse período de tempo agora em mente, Amã vai ao rei com o seu plano. Como seu calendário começava no ano novo, em março, abril, o 12º mês teria sido o equivalente ao início de 473 a.C. Claro, isso acabou sendo a libertação dos judeus, não o seu extermínio. Quase um ano inteiro interveio entre o projeto e a sua execução, o que deu tempo a Mardoqueu para familiarizar a rainha Esté e para ela interceder com o rei para revogar ou suspender o decreto e assim impedir a conspiração. Subtópico 3. Astúcia e oportunismo. Amã convenceu Assuero escondendo sua verdadeira motivação, que era pessoal. Disse que havia um povo no reino que tinha leis diferentes e não cumpriria as leis do rei. Por isso, convinha que fossem exterminados. Se Assuero decretasse a morte desse povo, Amã entregaria 10.000 talentos de prata para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. O texto bíblico nos permite entender que Assuero concordou com Amã sem questionar de que povo tratava. Simplesmente tirou seu anel e o deu a Amã, a quem coube definir os termos da carta a ser enviada a todas as províncias, assinada em nome do rei. Nesse episódio, Assuero mostrou-se facilmente manipulável. Amã soube apelar para o seu ego. Liderar requer prudência e sabedoria para identificar desavenças pessoais disfarçadas de motivações aparentemente nobres. Não é interessante? Tendemos a generalizar muitas vezes, não é verdade? Generalizações são fatos, mas têm um grande impacto. Em Esté 3:8, Amã disse ao rei: há um certo povo disperso entre os povos de todas as províncias do nosso reino que se mantém separado. Seus costumes são diferentes dos de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Agora, isso era verdade? Que todos os judeus que não obedeciam às leis do rei? Altamente improvável, mas foi o que Amã disse que convenceu o rei a autorizar a destruição dos judeus. Aprendendo com isso aqui, que devemos ter cuidado com o que fazemos, pois pode lançar uma luz negativa ou positiva sobre as pessoas que representamos. Pode ser nossa família, amigo, país ou, mais importante, a fé. Fazer coisas boas faz com que todos apareçam bom e fazer coisas ruins faz com que todos pareçam ruins. Então preste muita atenção às suas ações. Veja, como o inimigo é astuto, Amã propõe a destruição dos judeus, só que ele não os menciona pelo nome a Assuero. Amã apenas menciona seu comportamento supostamente ilegal. Isso prova que eles são incompatíveis com o reino e o governo do rei. Portanto, eles precisam ser destruídos. E se isso por si só foi a proposta de Amã, pode não ter ido longe, mas ele adoça o negócio basicamente com o suborno. Ele oferece ao rei 10.000 talentos de prata. Amã se oferece para pagar isso às pessoas que realizam essas tarefas injustas. Bem, como esse rei nobre e sábio responde?
Acompanhe comigo Esté capítulo 3, versículo 10 e 11. E o rei tomou o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o agagita, inimigo dos judeus. E disse o rei a Amã: a prata te é dada também, o povo, para fazeres com ele o que bem parecer aos teus olhos. Vocês viram o quanto o rei pensou nessa decisão importante? Quase nenhuma, nenhum tempo. Ele apenas tira o anel simbolizando sua autoridade para cumprir essa ordem e dá para Amã. Então ele diz algo muito interessante: a prata é dada a ti. Mas eu pensei que Amã era quem estava dando a prata. Isso mesmo, ele estava dando a prata. Então, o que o rei está realmente dizendo é: a prata é sua, fique com a prata, faça com o povo o que você achar melhor. E assim como a prata é sua, e porque você vai encher os meus bolsos com ela, as pessoas, quem quer que sejam, são suas para fazer o que elas quer que você quiser. Tanto para a nobreza de Assuero. Aparentemente, ele não leu o provérbio nas escrituras que diz que é a glória de um rei investigar um assunto, porque ele nem sequer fez uma única pergunta a Amã. De personalidade volúvel, Assuero era vaidoso e excêntrico. Ele realmente vai permitir que Amã extermine todo um grupo de pessoas sem sequer uma pergunta? Isso não é sábio. E, no entanto, foi o que aconteceu. Não é frustrante quando homens perversos são promovidos a posições de poder e, a partir dessa posição, se opõem ao povo de Deus? Às vezes não é preciso muito para eles conquistarem autoridades incompetentes e imprudentes para realizar seus planos perversos sobre os piedosos. E Amã não perde tempo em executar o seu plano satânico. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Esta é uma revelação notavelmente precisa do que acontece em nossas vidas quando cedemos à tentação. Começa com a decisão. Nada pode ser feito em sua vida, irmão, sem o consentimento da sua vontade. Você não pode passar a responsabilidade para mais ninguém. Você tem a responsabilidade final pelo que acontece em sua vida. Porque nada pode ser feito, bom ou mal, sem o consentimento da sua vontade. Mesmo que você seja perfeitamente sincero e confiante de que está fazendo a coisa certa, como este rei estava ainda assim, nenhum mal entra em seu coração que você não tenha permitido que estivesse lá. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículo 19. Aqui está outra coisa interessante revelada. Quando você toma uma decisão, você entrega a autoridade para agir a outro. O homem não pode fazer nada por si mesmo, declara as Escrituras. Não fomos feitos para ser ativistas, somos feitos apenas para ser decisores. Não podemos fazer nada sozinhos. Nós decidimos como este rei fez. Então, ou Amã age ou o Espírito Santo age em nossas vidas. Uma vez tomada a decisão, o poder de agir passa para outro. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: o plano odioso de Amã contra os judeus revela a astúcia e o oportunismo. Tópico 2: a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esté. Subtópico 1: o pavor da violência. No dia definido para a morte dos judeus, ninguém deveria ser poupado. A ordem expressa era que destruíssem, matassem e lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. Amã destilou todo o seu ódio no texto que preparou. Não há registro de levante algum dos judeus durante o Império Persa. Mesmo assim, todos corriam o risco de serem vítimas da perversidade de Amã, iniciada por Caim. A violência apavora a humanidade em todos os tempos e, infelizmente, cresce a cada dia.
Então Amã, ele se aproximou do rei com seu plano genocida. Nesse mesmo mês, ele rapidamente reuniu todos os escribas do rei para escrever esse edito. Esse edital tem plena autoridade, é selado com o anel do rei e vai para todos do império, para os tenentes, governadores, governantes em ordem hierárquica decrescente. Esse decreto é brutal. Observe as palavras usadas para descrever. Exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens e idosos, mulheres e crianças, num único dia. E Amã quer que todos os lugares se envolvam nisso. Ele quer que eles estejam prontos para esse dia. Ele distraiu a atenção do rei de seu verdadeiro objetivo. Enfiou uma cunha de dúvida em seu coração e agora ele se move para poli-lo. Ele sugere abertamente que o povo de Mardoqueu é realmente inútil para o rei, mas que ele, Amã, está pronto para torná-lo gloriosamente rico. Ele pagará uma soma impressionante ao tesouro do rei. Esse é um assunto muito delicado para o rei. Quando você fala sobre uma ameaça ao trono de um rei, você está tocando algo que está muito próximo de seu coração. E quando, além disso, você infere que tem um plano que o tornará mais rico do que nunca, isso interessa muito. Esta é a abordagem de Amã. Ele sugere que o povo de Mardoqueu é realmente uma ameaça à liberdade do rei e que, se eles o remover e confiar em Amã, Amã o tornará rico. Subtópico 2. Bebidas, confusão e tristeza. O Império Persa tinha um sistema de correios muito eficiente, principalmente em função da estrada real que ia de Suzã a Sardes, na província da Lídia, hoje território turco. Depois das cartas enviadas a cada província, Assuero e Amã puseram-se a beber. Os moradores de Suzã, contudo, ficaram confusos, certamente por não entenderem a repentina e esdrúxula ordem do rei. Mardoqueu entrou em profunda tristeza, rasgando suas vestes, vestiu-se de pano de saco com cinzas e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Esther ficou muito aflita. À medida que as cartas chegavam às províncias, a reação era a mesma. Havia um clima de luto, com jejum, choro e lamentação. Só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Então o rei fica bastante confiante de que deu um passo sábio. Ele está iludido, ele está enganado, ele acha que está agindo em seu próprio interesse. Ele é grato a Amã por sua óbvia preocupação com seu bem-estar. Então ele o convida para comemorar com uma ou duas taças de vinho, mas lá fora, na cidade, não há nada além de confusão e perplexidade. Ninguém sabe o que fazer. Esse estranho decreto os lançou em confusão. Como Mardoqueu reage a essas realidades aterrorizantes? Mardoqueu chora em alta voz e publicamente. Se houve um tempo em que ele queria esconder sua identidade como judeu, agora não era a hora. Sua reação teria deixado todos que sabem quem era esse povo. Então ele vagueia pela cidade até o portão onde trabalhava. Mas ele não pode entrar no portão porque o rei não queria que os enlutados se aproximassem dele. Eles não podiam entrar em seus portões com sinais de luto. O versículo 3 do capítulo 4, então, nos diz que essa não foi a reação apenas de Mardoqueu, foi compartilhado entre todos os judeus em todo o império. Subtópico 3. Crise e clamor. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade de todos os judeus e os levou a buscar o socorro divino. Se de um lado havia a fé e a bravura dos 50.000 judeus que foram a Jerusalém para reedificá-la, liderados por Zorobabel, de outro lado, havia a aparente tranquilidade dos que decidiram ficar em suas próprias habitações por todo o Império Persa. Mesmo entre os que foram a Jerusalém, muitos se dedicaram a construir casas luxuosas, dando pouco valor à reconstrução do templo, como denunciam os profetas
pós-exílicos, Ageu e Zacarias. Agora todos corriam o risco de ser exterminados, porque muitas vezes precisamos experimentar crises para buscar a Deus de todo o coração. O correto é fazer como Daniel, que orava em todo o tempo. Somente com uma vida de oração constante em casa e no templo podemos vencer o mal. Mardoqueu sabia que o assunto envolvia a lei imutável dos medos e dos persas e que as consequências da decisão do rei eram inevitáveis. Mesmo o rei não podia mudá-lo agora que havia sido proferido. E embora a salvação final do povo de Mardoqueu pudesse ser operada por outros meios, ainda assim haveria algum sofrimento que eles seriam incapazes de evitar. Isso é o que lhe causou tristeza, pois mais adiante, nesse mesmo capítulo, ouvimos este homem declarar que Deus, de alguma forma, operaria uma libertação. Ele não tinha dúvida de que Deus libertaria o seu povo, mas sabia também que o sofrimento estaria envolvido devido à decisão que havia sido tomada. Mardoqueu sabia que os judeus estavam sob proteção especial de Deus, onde quer que estivessem. Como judeu, ele conhecia a história da sua raça. Ele sabia que nenhuma nação colocava a mão sobre os judeus com raiva ou punição impunemente. E isto é o que Hitler esqueceu. Mardoqueu sabia que se essas pessoas fossem destruídas, como o rei, em sua inocente loucura, pretendia fazer, ele reagiria ao reino para destruir, como todas as nações foram destruídas que já tocaram o judeu com raiva. A sinopse do tópico 2, o plano odioso de Amã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. Tópico 3, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Subtópico 1, faces do antissemitismo. Da forma prática, o antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: antissemitismo religioso, nacionalista e racial. No aspecto religioso, destaca-se as perseguições como a do século XIX, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensas perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha por ordem do Papa Sisto IV e a partir de 1536 em Portugal pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que chamava de heresia judaica. Milhões de judeus foram expoliados, torturados, execrados e mortos por não aderirem ao catolicismo e por questões econômicas e políticas. A primeira ordem de confinamento de judeus em guetos não foi de Adolf Hitler no século XX, foi do Papa IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta um lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. O ódio aos judeus existe há milhares de anos. O antissemitismo é o preconceito, racismo e hostilidade direcionados aos judeus com base em suas origens religiosas ou étnicas. Ele tem uma longa história e manifestou de diferentes maneiras ao longo do tempo. O Holocausto, no qual os nazistas e seus colaboradores assassinaram 6 milhões de judeus na Europa, foi um dos piores exemplos. Mas o antissemitismo não começou nem terminou com o Holocausto. O termo antissemitismo foi encunhado em 1879 por Wilhelm Marr para distinguir sua marca de ódio aos judeus racializados e politizados do desprezo religioso anterior pelos judeus e pelo judaísmo. O antissemitismo moderno, definido como difamação do judaísmo, difamação do caráter judaico, demonização dos judeus, foi uma resposta à
emancipação judaica e a igualdade legal dos judeus, que foi explorada pela primeira vez como uma possibilidade pelos pensadores iluministas e efetuada pela primeira vez durante a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas. Tentar entender o antissemitismo é incrivelmente difícil. Por quê? Porque consiste em uma série de contradições. Os judeus eram odiados porque eram pobres, porque eram ricos, porque eram odiados porque eram capitalistas, eram odiados porque eram comunistas, eram odiados porque eram em clãs guardados para si mesmo. Eles eram odiados porque chegavam a todos os lugares e se infiltravam em tudo. O filósofo Voltaire, apesar de seu importante papel na defesa da liberdade, chamava o povo judeu, no seu dicionário filosófico, de ignorante, bárbaro e cheio de superstições. Ao mesmo tempo, também criticou os que perseguiam, dizendo, mesmo assim, não devemos queimá-los na fogueira. Bem contraditório, não acham? Stalin odiava os judeus porque, disse ele, que eles eram cosmopolitas, implacáveis, que não acreditavam em nada. Hoje, os antissemitas enfrentam um desafio muito maior: convencer os outros de que sua crença antijudaica não tem nada a ver com judeus ou judaísmo. Subtópico 2. Antissemitismo nacionalista e racial. O aspecto nacionalista pode ser visto no século XIX e no início do século XX, na Ucrânia e na Rússia, através do chamado pogromos, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio alimentado por teorias de conspiração. O povo judeu era apontado como culpado pelas crises econômicas de países do leste europeu, levando-os a reagir violentamente contra as comunidades judaicas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. Com o surgimento das nações modernas, o antissemitismo assumiu uma forma essencialmente nacionalista. Mesmo quando os judeus eram nativos do país em que viviam, eram frequentemente considerados estrangeiros e suspeitos. O sucesso socioeconômico dos judeus, apesar do ostracismo, levam a acusações de traição em potencial durante crises nacionais. A visão de uma conspiração judaica internacional era frequentemente imaginada pelos antissemitas. Em resumo, o antissemitismo é um fenômeno complexo que se manifestou de várias maneiras ao longo da história, seja por motivações religiosas, nacionalistas ou raciais. É importante aprender com essa história para permanecermos alertas e combatermos o preconceito e o ódio. Subtópico 3. Antissemitismo hoje. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz aos judeus. O país vive em estado de alerta em função do ataque terrorista internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. O mais brutal da história recente ocorreu em outubro de 2023. 5 grupos palestinos armados uniram-se ao Hamas e, a partir da faixa de Gaza, atacaram Israel por ar, terra e mar, cometendo barbáries inimagináveis contra civis e deixando cerca de 1.200 mortos, além de levar cerca de mais de 200 pessoas refém. Depois disso, aos caos de antissemitismo aumentaram várias partes do mundo. O que os inimigos de Israel querem não é um acordo que lhes garanta o lugar para viver. Sua verdadeira causa é o extermínio do Estado de Israel. Só Jesus, o Messias, salvará Israel quando a sua conversão nacional. Amã é um arquetipo antissemita. Ele é especificamente referido no livro de Esté como um opressor e inimigo. Na verdade, Amã foi um
peão de Satanás em um conflito muito maior que remonta à rebelião de Satanás no céu contra Deus, a tentação de Eva para virar os humanos contra Deus, Caim também, e assim por diante. Nós vemos isso em toda a Escritura para poluir a linhagem do Messias. E o esquema egípcio para matar todos os filhos masculinos dos judeus e os exilados assírios e babilônicos que Satanás certamente esperava que eliminassem os judeus como povo. Todos esses eventos foram usados por Satanás como uma forma de tentar acabar com os judeus e, por efeito, a linhagem do Messias. Esse esquema maligno para destruir os judeus não terminou aí, mas continuou com a invasão romana e outra dispensação em 70 depois de Cristo e mais recentemente com a tentativa nazista de exterminá-los como povo. E os esquemas não param por aí. É um tempo ainda futuro, em um tempo ainda futuro, todas as nações do mundo se reunirão para varrer Israel do mapa. E somente o retorno de Jesus no Monte das Oliveiras o salvará. A sinopse do tópico 3 diz assim: o antissemitismo moderno é perigoso e cruel. A conclusão na revista nos diz assim: o antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas ou ainda por meio de crítica sistemática aos atos de defesa israelenses, pintando o país como um vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, querendo o Senhor. Se ele não voltar, hein? Estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.